E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Estatística. E neste curso nós vamos focar apenas a estatística do ensino médio, aquilo que é cobrado em vestibulares e no Enem, tá bom? Nós vamos aprender a coletar dados de uma determinada população e aí pegar esses dados, transformar em uma amostra pequena, tirar as informações necessárias. Poderemos também fazer a representação desses dados através de gráficos e pegar os gráficos também e tirar as informações, que seria o processo inverso. Nós vamos estudar também as medidas de posição e as medidas de dispersão. E, inicialmente, você já está vendo aí na tela que nós vamos estudar a tabela de frequência. É claro que a tabela de frequência você precisa primeiramente fazer uma coleta de dados. De um grupo de pessoas, você extrai algumas informações e faz uma coleta de informações, como se fosse uma pesquisa. E desses dados fornecidos, nós podemos organizar em uma tabela, para ficar melhor de se entender. Então, como seria? Suponha que numa sala de aula, num grupo de pessoas, você fez uma enquete perguntando qual era a preferência dessas pessoas por um lazer. E você conseguiu os seguintes resultados: praticar esportes, 6 pessoas, ficar na internet, 5 pessoas, música, 4, assistir um vídeo, um filme, 3 pessoas e ler, 2 pessoas. É claro que essas informações elas podem ser organizadas aqui nesta tabelinha. Essa tabelinha ela tem algumas colunas. Esta primeira coluna ela vai trazer para a gente as atividades que foram pesquisadas. E você tem esporte, internet, música, vídeo e leitura. Colocamos um total aqui na última linha, justamente porque a frequência absoluta, que também é chamada de FI, esta frequência ela é o número de pessoas que optaram por cada uma das atividades de lazer. Então veja que esporte eu posso colocar 6, repara que internet eu posso colocar 5, música eu posso colocar 4, vídeo posso colocar 3 e leitura 2. Assim, quando você soma 6 com 5, 11, 11 com 4, 15, 15 com 3, 18, 18 com 2, 20. 20 seria o total de pessoas que foram entrevistadas. Agora nós passamos para um segundo passo, que seria a frequência relativa. A frequência relativa é uma representação em decimal, como se fosse uma transformação para porcentagem. Ou é o meio do caminho, né, para ir para a porcentagem. A gente pode até dizer que a frequência relativa, que seria o FR é igual você pegar o FI e dividir pela quantidade de pessoas que participaram, que seria nesse caso 20. 6 dividido por 20 vai resultar para a gente em 0,3. Quando você faz 5 dividido por 20, vai resultar para a gente em 0,25. Ao fazer 4 dividido por 20, resulta em 0,2. 3 dividido por 20 é igual a 0,15. E 2 dividido por 20 é igual a 0,1. A soma de todas as frequências relativas deve dar 1. E você pode ver que 0,3 com 0,25 dá 0,55, com 0,2 dá 0,75, com 0,15 0,90, com 0,1 dá 1. Portanto, a última parte dessa tabela de frequência é escrever as porcentagens. Repara aqui, pessoal, que a porcentagem é você pegar a frequência relativa e movimentar 2 casas a vírgula. Então, o 0,3 pode ser visto como 30%. Cuidado aqui. O pessoal tem uma dificuldade em olhar o 0,3 e colocar só o 3%. Esquece de ver que depois do 3 existe um outro número que é o zero imaginário, o que faz o movimento da vírgula em 2 casas para a direita pegar o 30
e não apenas o 3. Assim como o 0,25 vai resultar para a gente em 25%. Assim como o 0,2 não é 2%, e sim, olhando para esse zero que estaria aqui, ó, 20%. Você teria também aqui 15%, e 0,1 não é 1%, seria 10%. A soma de todas as porcentagens, ela resulta em 100%. Beleza? É claro que esse método que nós abordamos é o método mais simples, mais rápido de você completar uma tabela de frequência. Mas se você tem dificuldade para transformar o 6 para 30%, você pode fazer assim, ó, 20 corresponde a 100% de pessoas entrevistadas. Então, se você quer saber quanto que vale 6 pessoas corresponde a x. E fazendo a regrinha aqui, ó, 20x é igual a 6 vezes 100, 600. E quando você pega o x, isola e divide o 600 pelo 20, vai sobrar 30%, que é justamente esse valor. Tá bom? Mas é mais fácil você fazer a frequência relativa, como eu ensinei aqui, ó, pegando o FI, que seria a frequência absoluta, e dividir pelo total de pessoas de cada uma. E aí você já tem o valor em decimal. Em decimal você transforma para porcentagem. Beleza? No próximo vídeo nós vamos aprender a trabalhar com dados agrupados, que também é bem interessante. Um forte abraço e até esse vídeo.